Fala pessoal, Shalom no coração, vamos que vamos para mais um devocional. Muito obrigado pela tua presença aqui e é um privilégio dividir os primeiros minutos do dia com você. Eu sei que tem algumas pessoas que assistem depois, assistem durante o dia, não são as primeiras horas do dia, mas é um privilégio também ter você por aqui diariamente, mergulhando na palavra e juntos vamos crescendo em Cristo. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal, se você é novo, ainda não se inscreveu. Ativa também o sininho das notificações, que aí o YouTube sempre te informa quando os nossos devocionais forem começar. E principalmente, deixa um like nesse vídeo. O seu like faz muita diferença na transmissão, faz muita diferença no alcance desse vídeo. Isso que eu queria falar. Porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você, ele começa a sugerir o vídeo para pessoas com um perfil parecido com o seu. Então, se tem sido bênção para você, pode ser bênção para outras pessoas também. Deixa o seu like, porque isso ajuda muito no espalhar do vídeo, né? Vamos abrir a Bíblia hoje, gente, no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Talvez, se você abrir a sua Bíblia, pode ser que lá esteja escrito Cantares de Salomão, tá? Em algumas versões tem Cântico dos Cânticos e outras versões tem Cantares de Salomão. É o livro que fica imediatamente depois de Eclesiastes. É o mesmo livro, mudam apenas o título dele por conta da versão. Algumas versões têm Cântico dos Cânticos, outra tem Cantares de Salomão. Então, abre aí capítulo 2, versículo 15. E antes de entrar no texto, uma curiosidade sobre esse livro é que ele é um livro de poesia muito profunda, né? Poesia bonita de ler, é uma coisa realmente inspiradora. E quase a totalidade do texto de Cantares é poesia com cunho romântico barra erótico. Romântico barra erótico. E embora ele guarde essa linguagem até erótica, de certa forma, esse livro ele representa muito do amor de Cristo para com a igreja. Porque note, esse livro é uma declaração de um homem para com a mulher, do amado para com a amada. Em alguns trechos do livro nós temos também declarações da amada, da mulher para com o amado, o homem. E Cristo na Bíblia, muitas vezes, ele é simbolizado como o noivo da igreja, e a igreja é simbolizada como a noiva de Cristo. É claro que essa é uma figura de linguagem. E a salvação eterna, a qual nós herdaremos para a glória do Senhor Jesus, quando nós morarmos eternamente com Deus, formos salvos, tivermos o corpo glorificado, quando Jesus voltar, o título desses acontecimentos, poeticamente na Bíblia, é chamado de Bodas do Cordeiro. Por que Bodas do Cordeiro? Porque é a celebração de um casamento entre Cristo, que é o noivo, e a igreja, que é a noiva. Então, da mesma forma que um noivo e a noiva, quando eles se casam, eles entram numa aliança eterna e vão conviver para sempre, nós, quando Cristo voltar, então tivermos um corpo glorificado, nós entraremos nas bodas do Cordeiro. Nós teremos uma convivência eterna e inseparável com Jesus Cristo. Quem é que não quer isso, né? Eu quero. Espero que você queira também. Se você quer, saiba que só o sacrifício de Jesus pode te fazer isso. Nada do que nós venhamos fazer nos dará o mérito de viver com Cristo, mas glória ao nome de Jesus, aquele que veio há 2000 anos atrás e entregou a sua vida, derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos o acesso a essa boda do Cordeiro. E não é uma salvação que irá começar, ela já começou aqui. Nós já somos salvos aqui, nós já podemos experimentar da presença de Deus exatamente aqui. Mas vamos para o texto, porque senão eu começo a fazer um outro devocional aqui dentro, não é verdade? Vamos lá, Cantares capítulo 2, versículo 15. E embora esse livro tenha uma conotação romântica e erótica, o texto que nós vamos ler em específico não tem a ver com erotismo, mas é um alerta muito especial que nós podemos ouvir e aplicar na nossa vida, assim como toda a Bíblia, né? Essa é uma delícia da Bíblia, na verdade. Embora seja um livro escrito há milhares de anos atrás, nós podemos ler,
perceber a atualidade das lições que ali estão e podemos aplicar imediatamente na nossa vida. Você pode sair dessa transmissão aqui ao final dela e começar já de cara a aplicar aquilo que o texto ensina e a ver os efeitos da palavra de Deus na prática. Então vamos lá, Cantares ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Peguem todas as raposas, as rapozinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Vou ler mais uma vez e peço sua atenção. Olha só. Peguem todas as raposas, as rapozinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Já falamos aqui, em alguns encontros atrás, sobre como o vinho era uma importante fonte de riqueza no Oriente Médio. Ainda hoje, o comércio de vinho ele movimenta bilhões pelo mundo inteiro. Né? É um dos ramos mais prósperos da área comercial no mundo inteiro. Então, se hoje, onde nós temos muito mais fontes de geração de riqueza, o cultivo, as vinícolas já são importantes, imagine naquela época onde as fontes de riqueza eram muito mais escassas. Basicamente, era a plantação, seja de vinho, seja de outros alimentos. Plantação de vinho, não, plantação de uva, né? E da uva se fazia o vinho. Seja de outros alimentos ou cuidar do cultivo de animais, um pouco ali a exploração mineral, que não era tão avançada naquela época como é hoje. Então as fontes de riqueza eram muito poucas. E no cultivo do vinho havia isso aqui que o poeta nos chama a atenção. Olha só que detalhe. Peguem todas as raposas, as rapozinhas, antes que destruam o vinhedo do amor. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a primeira imagem que vem na sua mente quando você me escuta dizendo raposas e rapozinhas? Pelo menos na minha mente, primeira vez que eu li esse texto, eu pensei na raposa animal, certo? Não sei se foi o seu caso na primeira vez que leu esse texto, mas a inclinação natural da nossa mente é pensar na raposa animal. E é, de certa forma, até coerente, porque o que é que nós imaginamos? Um vinhedo, uma plantação, né, de uvas, e olha, talvez o poeta esteja chamando a atenção para não deixar entrar as raposas lá dentro, porque as raposas podem destruir a plantação. Mas raposas e rapozinhas, nesse texto, são uma expressão idiomática que não tem tanto a ver com o animal raposa. Vou te explicar o que são raposas e rapozinhas. Essa é uma expressão que dava significado a algumas plantas que cresciam no vinhedo, cresciam ao lado da videira e muitas vezes sufocavam o crescimento da videira e matavam essas videiras. Agora, sabe qual é o detalhe? É que essas rapozinhas, que são essas plantas, uma espécie de erva daninha, por assim dizer, elas se pareciam muito com a videira. No último devocional que nós fizemos aqui, nós lemos João 15, que é Jesus falando assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Em alguns trechos, você já deve ter lido a parábola do trigo e do joio, e que um dos detalhes dessa parábola é que o joio ele se parece muito com o trigo. Né? Eu não vou falar da parábola agora, mas tem um trecho da parábola em que os trabalhadores eles querem arrancar o joio, e aí o dono, né, da plantação fala assim, olha, não arranque o joio agora, porque ele é tão parecido com o trigo que quando você for arrancar o joio, você corre um grande risco de arrancar um trigo achando que é joio. Então, da mesma forma, as raposinhas, elas eram espécies de ervas daninhas que cresciam ali no vinhedo e elas sufocavam as videiras e elas se pareciam muito com a videira. Então, uma pessoa que não tem costume, não tem o know-how de trabalhar nesses lugares, ela sequer consegue identificar. É preciso um agricultor experiente para identificar essas raposas, essas raposinhas. E aí o poeta, ele fala, peguem todas as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor. Note que nós estamos numa linguagem poética, mas isso nos guarda lições muito importantes. Lembra que no início do nosso devocional nós falamos que esse livro traz uma linguagem de romance, e esse romance muitas vezes pode ser aplicado à relação de Cristo para com a sua igreja? Da mesma forma,
Muitas raposas e muitas raposinhas, se nós não tomarmos cuidado com elas, elas podem acabar minando o nosso relacionamento com Deus. E o que são essas raposinhas? São pequenas coisas que nós deixamos entrar na nossa vida, no nosso coração, e essas pequenas coisas vão crescendo devagarzinho, devagarzinho, e sem que nós percebamos, elas acabam sufocando a nossa relação com Deus, acabam sufocando a nossa fé. Eu nunca vi uma planta crescer rápido assim aos meus olhos, né? Se nós olharmos para uma planta, quem tem planta em casa sabe disso. Você olha para a planta, a impressão que dá é que ela está parada, não é verdade? Ela está crescendo o tempo todo, mas aos nossos olhos nós não conseguimos perceber a planta crescendo. Para nós vermos uma planta crescendo, precisamos de um vídeo acelerado. Eu gosto de ver esses vídeos, né? Esse vídeo, o cara acelera o vídeo em 50 vezes. Aí você vê a planta desde a sementezinha crescendo, crescendo, crescendo. Então você tem que acelerar muito para perceber de imediato o crescimento da planta. A impressão que nós temos é que a planta está parada. Mas todo dia, quando você vai regá-la, quando você vai observá-la, ela está um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior. E esse crescimento parece tão inofensivo que nós não tomamos o zelo, nós não temos cuidado de tratar isso. Existem plantas que são boas, existem outras que precisam ser tiradas da plantação do nosso coração. São as ervas daninhas, são justamente essas raposinhas que o autor está falando no texto. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos apenas para você visualizar de raposinhas que entram em nosso coração e, se nós não tomarmos cuidado, sufocam a nossa vida. Exemplo 1, só para você ter ideia, inveja. É muito difícil que você tenha uma grande inveja de alguém de imediato. Inveja é algo que vai tomando o coração humano aos poucos. E muitas vezes a inveja, ela parte de uma má gestão da admiração que você tem por alguém. Vou até falar devagar isso aqui para não ficar complicado. A inveja, muitas vezes, ela vem de uma má gestão do sentimento de admiração que você tem por alguém. Então o sentimento começa legítimo, você admira uma pessoa por determinado fator, determinada característica, mas por você não saber gerir aquele sentimento, ele vai se degenerar e de admiração você passa a invejar a pessoa. Agora, sabe qual é o problema da inveja? É que quando você admira alguém e consegue gerir esse sentimento, você se inspira na pessoa. Poxa, fulano de tal faz aquilo tão bem. Eu vou me inspirar nele, eu vou aprender com ele. No que eu puder, eu vou até imitar ele, sim. Claro, com minhas características, com minha individualidade. Mas eu vou me inspirar, eu vou aprender, eu vou crescer com ele. Isso é inspiração. A inveja não é o desejo de se tornar igual à pessoa. A inveja é o desejo de que a pessoa deixe de ser quem ela é, porque você não conseguiu ser. Entende? Então, já que eu não consegui ser aquilo que a pessoa é, ao invés de eu me inspirar na pessoa e crescer e conseguir atingir os patamares que ela conseguiu, eu fico aqui torcendo para ela cair. Porque se eu não conseguir, ninguém consegue também. Ninguém pode conseguir. Entende? Então note que a inveja é a admiração degenerada. Se você gerir bem a admiração que tem por alguém, você vai se inspirar na pessoa. E isso vai ser até um propulsor para o seu crescimento. Quem sabe você nutre inveja por alguma pessoa, por algum determinado motivo, e isso pode ser curado mais facilmente através dessa perspectiva. Ao invés de desejar o mal para a pessoa, tente se inspirar nela. O que é que essa pessoa faz que fez ela alcançar esse patamar, esse nível, que faz ela ser essa coisa, esse personagem que você tanto admira, mas que não consegue gerir esse sentimento, entende? Então a inveja é uma raposinha. Aí o autor fala assim, ó, tome cuidado, porque as raposinhas elas destroem o vinhedo do amor. Gente, amor e inveja não conseguem coabitar juntos. Amor e inveja não conseguem coabitar juntos. Vou abrir só um parêntese aqui para ficar mais claro para você. Tem casais
que começam se amando, mas às vezes o ego vai tomando conta da relação e eles começam a competir. Quem conhece algum casal assim, gente? Eu conheço algum casal. Eu sempre falo que a gente não pode estar trazendo. Como é? A gente não pode estar apenas lembrando de outros casos. Precisamos trazer a coisa para nós, né? Mas agora eu quero que você visualize um outro casal, tá? Um outro casal, só para te tirar de roubada. Pensa aí num casal que você percebe que os dois estão o tempo todo competindo. Um quer ser melhor do que o outro. Um quer ganhar mais dinheiro que o outro. Um quer mais visibilidade que o outro. Qual é a tendência? São os dois se destruírem. Porque tá um o tempo todo tentando vencer o outro. Entende? Agora imagina não, pensa, né? Só lembrar de algum casal, com certeza você conhece, algum casal que é parceiro. O cara celebra o crescimento da mulher, a mulher celebra o crescimento do cara. Ambos celebram o crescimento do filho. Isso aqui é muito sério também. Olha, lembrei aqui agora de uma situação. Jesus tem misericórdia. Gente, uma das piores coisas é um adulto mal resolvido que tenta colocar as suas próprias frustrações no seu filho, filho, filha, numa criança, né, que está na convivência ali, sabe? E muitas vezes o adulto coloca a cobrança interior que ele carrega, ele coloca o fardo sobre a criança, ele coloca as expectativas frustradas que ele tem sobre a criança. E aí ele não percebe, e sem perceber, essas raposinhas vão começando a corroer o relacionamento. Seja pai e filho, seja professor, aluno, enfim. Sabe, a relação de um adulto com uma criança. E aí quando vai ver, a criança está totalmente afastada do adulto e o pai e a mãe não sabem, né? Por que eu amo meu filho, eu sempre fiz o melhor pelo meu filho, não entendo por que ele está assim. Porque muitas vezes aquele sentimento que você nutria dentro de você e não conseguiu alcançar, aquele desejo de ser algo, de ser alguém que você não conseguiu, você colocou o fardo todo sobre a criança que nunca pediu para ser aquilo, né? Eu tenho um amigo, gente, incrível isso aqui. Um amigo que foi um destaque na área esportiva, tá? Não posso dar mais detalhes, mas um amigo que foi um destaque na área esportiva e ele era muito bom, foi um destaque nacional na área esportiva. E depois de um tempo ele simplesmente abandonou o esporte. E conversando com ele uma certa vez, já tem muitos anos, conversando com ele, porque você era tão bom, destaque nacional, e de repente você largou o esporte. E aí o cara falou assim: Thiago, eu nunca quis praticar tal esporte. Eu pensei, como não? Você era um fenômeno. Você era muito bom, você ganhava tudo. E aí a pessoa falou assim, falou, Thiago, na verdade, eu sempre fui forçado pela minha família a praticar aquele esporte desde pequeno, mas nunca gostei. Então, na primeira oportunidade que eu tive de viver minha própria vida, pum, larguei o esporte. Entende? Olha só, gente, é um negócio incrível isso aqui, né? Quando nós somos mal resolvidos, a gente começa a contaminar o ambiente ao nosso redor. Estou facilitando para você. Estou dando exemplo de terceiros. Mas agora eu quero que você olhe para dentro de si. Eu falei da inveja. Poderia falar da murmuração. Poderia falar da fofoca, que é algo muito pequeno, mas que destrói profundamente relações. Gente, fofoca é um negócio altamente destrutivo, sabe? Poderia falar da comparação, poderia falar do orgulho. Coisas que, quando nós sentimos ou fazemos, nós não sentimos que estamos fazendo mal na hora, entende? O mundo não acaba quando você sente inveja de alguém. Você não fica mais pobre. Não é descontado um Pix da sua conta. Ó, sentiu inveja, descontou aqui R$ 500 da sua conta. Não tem isso. Não tem isso. Muitas vezes a pessoa nem percebe que ela está envolta naquilo. Mas quando você vai fazer o autoexame, é uma sequência de coisas pequenas que vão destruindo você por dentro. E quando nós fazemos o cálculo, quem mais perde é a pessoa que está com aquelas raposinhas. Entende? Então, da mesma forma que o poeta chama a atenção do agricultor, ele fala assim: ó, cuidado com as raposinhas, porque elas destroem o vinhedo do amor. E eu estou aqui te dizendo que nós precisamos ter cuidado com sentimentos mal resolvidos dentro de nós, com emoções mal geridas dentro de nós, com atitudes pequenas que achamos que não traz estrago, mas traz, com coisas que já se tornaram parte da nossa rotina e que estão destruindo a plantação do nosso coração. Nós precisamos refletir nisso. Eu preciso que você comece a semana fazendo um checklist emocional
espiritual de quais são as raposinhas que estão contaminando o seu coração. Isso é muito sério, gente. Não é algo que você vai identificar da noite para o dia e talvez não seja algo que você vai se libertar da noite para o dia, mas é altamente necessário que esse checklist, esse auto-checklist, né? Esse rastreio interior dentro de nós seja feito de acordo com a palavra de Deus. Por quê, Tiago? Porque as videiras estão em flor. Eu termino esse versículo aqui, esse nosso devocional, falando justamente isso. Da mesma forma que o poeta diz, olha, as videiras estão em flor. Eu quero te dizer, tem coisas que Deus quer florescer dentro de você, mas que antes é necessário tratar raposinhas que estão consumindo o seu interior. Existem romperes, existem novos níveis que Deus quer nos levar, mas antes dele nos levar para lá, existem coisas que precisam ser tratadas dentro de nós. Eu não sei se essa palavra é para A, para B, para C, mas para ser bem honesto, tem algumas palavras, alguns devocionais que eu faço aqui, que eu sei que é para algumas pessoas, não vai tocar todo mundo. Todo mundo vai assistir, mas nem todo mundo vai ser tocado. Mas eu, quando comecei a pegar esse texto, a mastigar esse texto, a mergulhar nele, eu pensei, é impossível que tenha alguém que não se encaixe nisso aqui. Provavelmente, você que está me ouvindo, e eu me coloco também junto contigo, todos nós precisamos tratar as raposinhas, precisamos tirar essas raposinhas que estão no nosso coração, porque muitas vezes é isso que nos impede de dar um novo passo em Deus, de mergulhar mais fundo em Deus, de Deus nos levar para o próximo nível. Tiago, o que é que vai acontecer se eu tratar as raposinhas dentro de mim? Vai acontecer o que está escrito aqui, ó. As videiras vão começar a florescer dentro de você. Receba isso com todo o seu coração aberto. Ouça a voz de Deus falando contigo hoje e tire todas as raposinhas da plantação do seu coração. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar juntos. Feche seus olhos. Santo Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos trata, o Senhor fala conosco, o Senhor mexe em nossas vidas. Nós oramos, Deus, nos dá discernimento, revelação sobre aquilo que precisa ser transformado dentro de nós e nos dá também coragem, atitude, diligência para entrar nesses processos de transformação que muitas vezes é doloroso. Assim como tirar uma planta do solo causa uma ferida no solo, muitas vezes tirar algumas coisas dentro de nós nos machuca. Mas nós confiamos que é para o nosso bem. Nós confiamos que o Senhor tem o melhor para nós. E nós queremos seguir a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, desejo que as coisas e os planos de Deus floresçam dentro de você. Deixa um like nesse vídeo que é muito importante e também comenta aqui como essa palavra falou seu coração. Tá bom? Shalom na tua vida, uma ótima semana, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.